Quem eu estou tentando impressionar? Quem nesta vida você está tentando impressionar a todo momento, né? Nós temos que refletir muito sobre isso, porque vamos buscar a informação, né, da espiritualidade. O que nós estamos fazendo aqui, eu e você, o que viemos buscar aqui? Eu e você estamos aqui na intenção, no propósito de nos tornarmos melhores para conosco mesmo, para as questões que envolvem a minha individualidade, né? Eu, quando estava na vida espiritual, e vocês também, no melhor dos casos, né? Traçamos ali o plano que viveríamos aqui, a existência que iremos percorrer aqui nesta vida. E aí, cá estamos, e muitas vezes não olhamos, né, para as nossas próprias questões, as questões pessoais, e sim olhamos para aquilo que o outro espera ver em mim, que o outro deseja, né, ter de mim como comportamento. E aí eu e você estamos vivendo dentro da realidade e da perspectiva do outro. E aí como nós iremos alcançar essa evolução, esse acréscimo, né, da nossa consciência, vivendo à margens da expectativa do outro? É quase que impossível isso, né? Porque o outro vai imaginar na cabeça dele certas situações, certas coisas que estão longe do nosso alcance perceptível, e a gente vive dentro disso. A gente vive no achismo, né? O que será que ele espera? O que será que ele pensa? E assim eu desvirtuo completamente o meu caminho. Às vezes nos colocamos, nos levamos a situações tão profundas nisso que negligenciamos o próprio bem-estar, a própria vida, porque eu não consigo viver sobre aquilo que de fato me faz feliz. Eu vivo somente sobre aquilo que eu considero que para o outro seja a melhor informação, o melhor meio de vida, o melhor método de vida. E nós devemos, então, lutar contra isso. Viva, né? Tente viver, eu tento viver, sobre os valores que eu construí para mim, as ideias que eu tenho sobre mim, né? Sobre a minha necessidade de crescimento e desenvolvimento espiritual. Porque se eu viver dentro da normalidade do que os outros estão buscando e esperando, eu irei paralisar por completo aí a minha evolução, a minha jornada, o meu caminho, né? Então, eu não me importo com o outro, com o que o outro pensa a meu respeito, né? Então, até certo ponto, eu me importo em ser agradável, em ser educado, né? Em ser gentil com as pessoas. Mas não, por exemplo, né, alguns exemplos que eu vou dar aqui, eu não vou me vestir pela ótica do outro. Eu não vou me comportar naquele ambiente pela ótica da outra pessoa, né? Eu não vou me alimentar pela ótica do outro ou qualquer outra coisa que seja no sentido da opinião do outro, e sim dentro da minha opinião pessoal. E é isso que nós temos que buscar, né? Eu tenho que buscar essa independência de mim mesmo frente à sociedade que nós estamos vivendo. Vocês escutaram um barulho aqui atrás? Bom, fez algum barulho aqui. Será que é espiritual? Ou foi você, Dora? Muito bem, voltando ao assunto aqui, o barulho até me assustou aqui, vai. Então, a gente fica moldado a um plano, né, um sistema criado pela sociedade, pelas pessoas que escutou, pelas pessoas que estão à nossa volta, e aí eu paraliso completamente as minhas ideias, né? Eu li alguma coisa sobre comportamento, sobre emoções, sobre estilo de vida, sobre conceitos espirituais, e quero aplicar aquilo em mim, quero viver daquela forma, mas as coisas ao meu redor ali são completamente diferentes daquilo, né? E aí eu fico paralisado, eu fico imobilizado, porque se eu agir assim, se eu não concordar mais com isso, o que os meus familiares vão pensar, o que as pessoas vão achar de mim, né? Eu não quero mais, por exemplo, frequentar bares, porque a energia, para mim, ela é negativa. Eu me sinto ali sugado e drenado energeticamente quando estou naqueles ambientes. Então, cheguei à conclusão que eu não quero mais frequentar isso. E aí, mas e a família? Como vai ficar? E os amigos, como vão ficar? Bom,
Se são pessoas que de fato gostam de você, amam você, vão entender as suas escolhas e as suas opções. Agora, se são pessoas que querem controlar você, dizer aonde você tem que ir, de que forma você tem que ir, né, são pessoas que não necessariamente têm tanto apreço assim por você. Elas querem controlar a sua vida, querem dizer aquilo que você tem que frequentar, de que forma que tem que frequentar. E o caminho espiritual leva a nós nessa direção, tá? A direção de eu escolher, selecionar melhor as situações que eu me coloco, né? Os locais que eu insiro a mim mesmo, né? Então, tem que ter fé, tem que ter, perseverar no caminho, porque senão você vai ser vencido aí pelo externo. Sem contar o lado dos processos obsessivos, né? Das perseguições espirituais, que tentam desviar a mim e a você desses caminhos, tá? Por exemplo, você decidiu, como eu dei o exemplo aqui, não mais frequentar o bar. E aí você tinha ali um obsessor que fazia uso dessas energias que você buscava nesses ambientes. Ele vai se revoltar com isso, né? Ele vai começar a plantar nas suas ideias, como assim você não vai mais sair com seus amigos? Você está virando um antissocial, você está virando uma pessoa reclusa, que não quer participar de eventos sociais, estar se relacionando com pessoas, né? E tudo mais. E aí ele consegue um intento se você for na mesma direção, né? Se você, tipo, vou abandonar essa crença aqui que não tem nada a ver e vou lá pro bar. Nada contra o bar, tá? Muito pelo contrário. Quando a gente vai em bar com amigos, a conversa é boa, o papo é bacana, né? Não há ali excesso compulsivo de bebidas e outras coisas mais. São ambientes tranquilos, tá? Não há problema em relação a isso. O problema é que a gente conhece, eu conheço, vocês conhecem também, bares onde isso está fora de controle. Então, se eu estou estudando a espiritualidade e considero que aquilo não é para mim, aquele ambiente não é mais meu, né? E eu tenho que lutar para não frequentar essas questões, né? Esses ambientes que vão me intoxicar, né? Muitas vezes também, assim, na vida da gente acontece, você tem um estilo de vida, um estilo, né, de como se alimenta, como se veste, aonde você investe os seus recursos, e a sociedade à volta, a sua família quer controlar aquilo, né? Quer dizer, não, você tem que comprar um carro mais novo, você tem que investir nisso, você tem que viajar, você tem que tudo, né? Menos o que você quer, né? Menos o que você de fato deseja. E aí você está se moldando à opinião alheia. Você está se moldando ao sofrimento alheio, né? Porque, pensando aqui na visão do espírito, né? Nós estamos falando sobre espiritualidade, nós viemos aqui, na verdade, para nos desprender, não para nos prender, né? A essas situações, né? Prender aos costumes materiais, né? Lembramos, né? Somos espíritos vivenciando a matéria. Então eu tenho que, através do conhecimento, das práticas, ir soltando, né, essa necessidade de ser um atuante na vida material, né? E a pressão que a gente recebe, né, em todos os lados é muito forte disso. É a mesma coisa quando a gente está naquele período, né, da vida onde a gente vai fazer ali uma faculdade, né, para quem fez a faculdade, ou vai fazer um curso, alguma coisa assim, e as pessoas à volta querem dar as suas opiniões e querem que você siga aquilo que, na visão, na percepção delas, é o correto. Eu conheço muita gente que se formou em profissões, tem profissões hoje que não eram a profissão que elas desejavam ter, né, que elas gostariam de ter, e sim foram pela opinião das pessoas, pela vontade das pessoas, né? Então nós temos que aprender a escolher muito bem. É igual para quem é pai, né, para quem é mãe, né? A gente orienta tudo mais e tal, mas quando está na fase de ir para a vida adulta, né, faculdade, trabalho e tudo mais, eu aqui, pelo menos em casa, eu e a Fran, deixamos bem livre essa questão, né? Faça aquilo que lhe toca o coração, aquilo que lhe chama a atenção, né? Pelo fato do prazer. Porque sabemos, né? Depois que a gente amadurece bastante, que trabalhar naquilo que a gente não gosta é extremamente dolorido para nós, né? Doloroso, né? Então a gente deu essa possibilidade ao nosso filho de ele escolher, né? Está no processo de escolha ainda do que de fato ele quer ter na vida dele como um ofício, como uma profissão, e não aquilo que eu desejo ou que a Fran deseja, né? E isso é muito bom, porque cria, né, um valor positivo. Eu sei, como eu também, muitas pessoas, né,
comecei a trabalhar muito cedo, acredito que a boa parte aqui, pela idade média do público aqui, também começou a trabalhar muito cedo, e nós não escolhemos, né? Nós simplesmente trabalhamos naquilo que estava à disposição. Mas eram outras épocas, né? Eram outros momentos da história. Hoje em dia aqui, a gente pode ter essa escolha. Se a gente parar para pensar hoje pelos fatores da aposentadoria, né? Porque eu me lembro muito bem, meu avô, acho que com 40, pelo que a minha mãe conta, né, na verdade, com 40 e tantos anos já estava aposentado. Meu pai se aposentou com 41 anos, né? Hoje é praticamente impossível isso, né? A aposentadoria vai vir aí depois dos 70 anos. Então, qual é a chance de a gente ter 1, 2, 3 ofícios, né? Ter várias coisas à nossa disposição, como coisas do trabalho, coisas que a gente vai fazer aí como atividades para ter remuneração. Então, por que empurrar goela abaixo, né? Dê a liberdade para a pessoa, né? Dê a liberdade para a pessoa sentir o gosto daquilo que ela decidiu estudar, daquilo que ela quer fazer na vida, né? na vida, na escolha dela, né? Isso é uma coisa que a gente, quando é pai, nessa era que a gente está, até tendo em conta aí e tendo conhecimento disso, que a gente vai trabalhar bastante antes de se aposentar, temos que dar essa liberdade para esses espíritos de escolher o que eles querem fazer, os ofícios que eles querem seguir na vida, tá? Isso tem muito a ver com o que eu estou dizendo hoje, né? Porque muitas vezes os jovens, né? Nós fizemos ali, assumimos profissões, né? Posições que outras pessoas queriam, né? Que a gente seguisse, que a gente, né, fosse em direção àquilo. Não necessariamente era o que a gente gostaria. Depois que a vida adulta, né, está plena na nossa vida, depois dos 30 anos, a gente começa já a escolher, né? Saímos aí dessa questão de impressionar os outros na atividade. Mas ainda há muita presença disso, né? na nossa família, na nossa sociedade, no nosso meio de vida. A maioria das coisas que fazemos não é para nós, né? É para chamar a atenção de alguém, né? Então, eu preciso dessa lapidação, desse entendimento. Nós, como eu comecei a live aqui, nós não viemos aqui para impressionar ninguém, né? Nós viemos aqui a esta vida material para impressionar a nós mesmos, né? Para seguir um caminho novo para nós, algo de renovação para nós no sentido da evolução do espírito. Então, se eu viver sobre a crença que os meus pais me colocaram, que colocaram a vocês, né? E sabemos que essas crenças são valores de desafio para cada espírito, né? Se eu viver na ótica deles, eu não estou construindo a minha própria. Então, com todo respeito e admiração aos pais, nós temos que ir desconstruindo isso, né? Então, eu vou falar de mim mesmo, né? Da minha experiência. Por exemplo, eu faço isso, né? Que eu estou fazendo aqui agora, falo sobre espiritualidade, estudo espiritualidade, trabalho dando cursos, enfim, tudo mais. E não necessariamente o meu filho, né, vai fazer a mesma coisa, não é uma imposição. Isso, na verdade, tem que ser uma vontade dele, né? Um dia ele virar e falar, pai, eu gosto disso que você está fazendo, quero aprender. Claro que eu estarei à disposição para transmitir o conhecimento para ele, mas isso depende muito dele, né? Não depende de mim propriamente dito. Então, a gente sofre muito por isso, né? A gente carrega fardos na vida por isso, porque o que eu for fazer para que minha mãe me olhe, meu pai me olhe, meus irmãos me olhem, né? Que a sociedade me enxergue, né? Não busque mais isso, né? Busque você mesmo, né? Busque você olhar para você e dizer, puxa, que legal, fomos longe, né? Conseguimos, né? Isso é o máximo, né? Da evolução do espírito, né? Lembra que eu comento aqui que para a gente ter ideia do nosso grau de despertar espiritual, né? Muitas pessoas perguntam isso, querem saber disso, como que é o despertar espiritual e tudo mais. Despertar espiritual não é ver espíritos, ouvir espíritos, não é nada nesse sentido. Despertar espiritual é quando eu domino a mim mesmo, né? Quando eu estou numa reunião com os amigos, com a família, e aquelas pessoas ali não conseguem mudar meu estado de humor, meu estado ali de pensamento. Porque se eu estiver num grupo e alguém ali me deixa com raiva, me deixa chateado, ou mesmo me deixa feliz, né? Isso significa que tudo isso está fora, não está dentro. Você dá ao outro a condição de dizer o que você é, né? E enquanto nós não dominarmos isso, não estaremos aí
despertos espiritualmente, porque eu sempre precisarei do outro para dizer aquilo que sou e aquilo que estou hoje, tá? Então essa é a reflexão da nossa tarde aí de terça-feira, né, do início da semana, curtinha, mas achei necessário falar sobre esse assunto hoje, né, porque vejo muito isso no meu dia a dia, essa situação de que as pessoas querem impressionar, né, querem serem vistas, notadas, querem ser amadas, reconhecidas, enquanto não estão trabalhando de si para si mesmo, né, sempre em função do próximo. E isso é torturante para essas pessoas, né? Eu consigo trabalhar bem essa questão, acho que já resolvi muita parte disso, mas tem muitas pessoas, né, a maioria delas, que vivem nesse sentido de impressionar alguém o tempo todo, tá? Então achei que seria interessante a gente ter esse bate-papo hoje para alertar, né, as pessoas. Façam essa pergunta, né? Quem eu estou tentando impressionar hoje? Tá? Se for a você mesmo, né, se você entregar algo a si mesmo, ok, você está indo muito bem. Olha, hoje eu fui mais paciente, né? Hoje eu fui mais amoroso comigo mesmo, né? Então você está indo bem. Agora, se você está fazendo algo que você está agradando somente o próximo, coisa boa aí não está acontecendo na sua vida, tá bom? Então é isso, pessoal. Esse é o nosso tema principal de hoje, né?